Boa noite, pessoal, tudo bom? Que bom estar de volta, né? Passei uma semaninha aí de férias em Fortaleza e estou muito feliz de estar de volta, muito feliz com o carinho das pessoas, desejando boas férias pra gente, comentando as fotos, tudo de bom. E esse mês a minha palestra lá no The Universe, no flat que eu trabalho, vai ser aqui, né? Hoje eu vou falar aqui a palestra que eu faria por lá. Mas já cheguei de viagem com uma notícia maravilhosa, né? Eu fui convidada para fazer parte da Mystic Fair, né? Que é uma feira esotérica enorme que tem aqui em São Paulo, que vai ter a segunda edição agora, dia 8 e 9 de outubro. E eu vou fazer a palestra de terapia de vidas passadas e vida afetiva por lá, no domingo, no dia 9 de outubro, à 1 da tarde. Né? Vai ser muito legal. O auditório que eu vou falar lá tem capacidade para 150 pessoas e espero ver vocês por lá também, né? Fiquei muito feliz com a notícia, né? Então, estou cá de volta, né, com o bronze na medida do possível, branquela que sou, né? Mas vamos hoje conversar sobre a terapia de vidas passadas e o mundo espiritual, que é o tema do primeiro módulo das minhas palestras presenciais. E outra novidadezinha, hoje, como a harmonização coletiva que eu faria na palestra presencial é um contato com o eu superior, eu vou fazer esse contato com vocês hoje aqui online, né? Porque é um contato anímico, né? Que não envolve nenhum contato com espíritos. Então eu acredito que dá para a gente fazer e dá para depois quem estiver assistindo fazer também, tá? Então preparem-se, muitas emoções por hoje, né? Bom, eu vou seguir o PowerPoint que eu uso nas palestras, ele está disponível, né, no meu blog, né, tem o link lá para ele no ForShared. Eu postei aqui, deixa eu até postar de novo, esse está postado aqui do lado e quando eu puser no YouTube também vou deixar postado por lá o link para quem quiser pegar não só esse PowerPoint como todos os PowerPoints das palestras presenciais, tá? Eu vou seguir por aqui e aí vamos lá. Bom, toda a palestra, eu vou falar livre hoje, tá, gente? Aí vocês podem postar as perguntas à vontade que eu respondo depois, né? O Paulo já postou algumas, bem-vindo, Paulo, né? E eu vou respondendo para vocês, tá bom? Hoje inspiradíssima, né? Porque eu tô aqui com uma gracinha de gatinha no meu colo, né, Mandarinha? Essa é a minha filha Mandala. Filha Izzy, vocês já conhecem, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com terapia de vidas passadas, eu sempre começo as palestras dando uma definição, né, do que é a terapia de vidas passadas, de como funciona esse trabalho. E hoje, como eu vou estar reproduzindo o que eu faço lá presencialmente, eu vou fazer essa introdução até para deixar registrado aqui, né, direitinho como funciona, porque a gente sabe, tem muitos mitos, muitas distorções sobre a TVP, então é importante que a gente saiba, né, tintim por tintim, o que é e o que deixa de ser. Né? Então, o grande objetivo quando a gente vai trabalhar com TVP, com terapia de vidas passadas, é buscar a causa remota das questões que a gente está passando hoje. Né? Então, nesse ponto, não é muito diferente da psicoterapia tradicional. A diferença é que a gente vai considerar a reencarnação. Né? Então, a gente vai estar buscando a origem do que acontece com a pessoa e essa origem pode ser algo que aconteceu 2000 anos atrás. Né? Essa é a grande diferença. Mas, como Freud já dizia, o inconsciente é atemporal. Né? Para o nosso inconsciente não existe tempo. E isso é um prato cheio para o trabalho com TVP, porque é justamente isso que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente tem como pressuposto, quando a gente vai trabalhar com TVP, a reencarnação. Isso para o meu trabalho como terapeuta, o cliente não necessariamente acredita em reencarnação, pode encarar isso como ele quiser, memória de antepassado, elaboração psíquica, símbolo, né? Isso é livre. Né? Já trabalhei com muitos evangélicos, muitos ateus, sem problema nenhum. Né? A pessoa dá a visão que ela quiser. Outro pressuposto que a gente tem é a lei do karma, no sentido de lei de causa e efeito. Né? Mas não no sentido punitivo da coisa. Né? Então eu tenho que pagar o que eu fiz, eu tenho que sofrer porque eu fiz mal no passado. Porque, na verdade, fazer coisas erradas no passado todos nós fizemos sem exceção. O que varia é o grau.
né? Tem pessoas que estão num grau evolutivo um pouco mais primário e tem outras que já estão um pouco mais adiantadinhas. Mas, se a gente estivesse bem, a gente não estaria encarnado por aqui, né? Então, a gente veio para cá justamente para trabalhar as nossas pendências. Mas a lei do karma, ela mostra que, na verdade, para toda ação existe uma reação, e o objetivo da reação é trazer o equilíbrio, né? Então, quando a gente entende, quando a gente compreende, quando a gente vivencia o que a gente precisa aprender, e vivencia esse aprendizado, muda a nossa vibração e muda o nosso comportamento, as coisas começam a fluir, né? O objetivo não é a gente ficar sofrendo, o objetivo é a gente aprender, né? Claro, nessa parte eu não estou incluindo os karmas físicos, né? Se a pessoa vem com uma deficiência visual, uma deficiência física, ela vai ter que viver da melhor forma possível dentro dos limites do corpo físico dela nessa vida. Tá? Inclusive, já trabalhei com deficientes físicos, já trabalhei com deficientes visuais e o trabalho é riquíssimo, né? Especialmente com deficientes visuais, porque a pessoa já está acostumada, né, a não ter o visual, não ter tanto... Ela tem uma capacidade de concentração muito mais alta, ela tem uma capacidade de elaboração mais alta, né? Então, adoro trabalhar com deficiente visual. Bom, além disso, a gente tem como pressuposto a configuração dos opostos psíquicos, ou seja, as vidas vão acontecendo em extremos, né? Uma vida de pobreza, uma vida de riqueza, uma vida de prostituição, uma vida de castidade, uma vida de assassino e outra vida de vítima, né? E o nosso objetivo, o objetivo cósmico disso tudo, é justamente buscar o equilíbrio, né? Buscar o que a gente pode buscar como uma energia que esteja estabilizando tudo isso, né? Então a gente vai vivenciando vários tipos de papéis até a gente, na verdade, desapegar e desidentificar desses papéis, a gente não precisar mais deles. E aí sim a gente consegue parar de encarnar, né? Ou encarnar em outros orbes mais evoluídos. Outra questão que a TVP traz como pressuposto é a possibilidade da gente estar ressignificando os conteúdos. Ou seja, nada que a gente vivenciou nas vidas passadas é uma coisa eterna e imutável, né? A gente pode acessar aquele conteúdo, entender o que aconteceu naquela vida e ressignificar, né? E simplesmente sair daquela vibração. Essa parte as pessoas perguntam muito, mas como? Né? Tudo bem, a gente acessa, vê e tal, mas como que a gente sai disso? É um processo até natural, né? Quando a gente acessa a vida, trata, drena, tudo bonitinho, a gente se liberta daquela energia, né? Claro, tudo que é tratado no consultório tem uma contrapartida astral, né? É levado para tratamento no astral, para palestra, para hospital e tudo mais. Então, depois de um tempo, a pessoa simplesmente solta aquela energia, quando ela colabora, né? Que aí entra a grande questão da duração da terapia. Se a pessoa colabora, engaja, né, com o próprio processo de melhora dela, normalmente é bem rápido, né? A gente trabalha com média de 4 a 9 meses, né? Que dentro de psicoterapia é um prazo bem curto, tá? Bom, e para que serve a TVP? Os principais pontos: fobias, né? Fobias reagem muito rápido. Inclusive eu estou curiosa até para fazer uma TVP comigo, né? Com a minha terapeuta ou com o Hugo, né? Meu terapeuta delivery. Porque nas férias eu fui no Beach Park, né, em Fortaleza. O Beach Park é um parque aquático gigante, para quem não conhece. E eu simplesmente travei quando eu fui entrar num toboágua que era daqueles escuros, né, que é fechado, né? Eu não conseguia entrar de jeito nenhum, né? Então deve ter alguma coisa dessa vida ou de outras vidas que me fez travar ali, né? Como eu nunca tinha ido num toboágua daquele jeito, né, pode ser que tenha acionado alguma coisa. Ou, sei lá, sintonizei com algum espírito que estava por ali, né? Mas depois eu conto para vocês o que era, né? Quando eu tratar. Mas, claro, isso para mim interessa ver porque, não por curiosidade, mas por autoconhecimento, né? Para investigar uma coisa que eu tenho e que eu descobri ali, né? Mas isso não me impossibilita de fazer nada na minha vida cotidiana, né? Não é uma coisa, eu não escorrego por toboáguas todo dia, né? Mas tem muitas pessoas que buscam o consultório com medo de avião, né? Pessoas que voam sempre profissionalmente e têm medo de avião,
pessoas com pânico, né, com transtorno do pânico, pessoas com medos que impossibilitem, né, alguma coisa, como medo de falar em público, medo de morrer, medo de perder os entes queridos, né? Isso a gente recebe muito em consultório e normalmente a fobia está associada com alguma situação de morte ou com alguma situação muito traumática no meio da vida passada, né? Então tem um retorno bem rápido tratar a fobia, tá? Problemas de relacionamento familiar, profissional e afetivo. Afetivo, né, é o campeão de audiência, a maioria do pessoal busca, inclusive a Mystic Fair me convidou nesse sentido, né, a palestra de afetivo é sempre a mais cheia, tem jeito. Inclusive até comentei no Facebook, né, atualmente pela primeira vez na minha carreira de 8 anos já, eu estou atendendo só mulheres, né? Tá na hora dos homens tomarem vergonha e virem fazer terapia também, né? Senão a mulherada fica só se tratando para se resolver com os homens, né? Então, homens, voltem ao consultório, ao meu, pelo menos. O Hugo tá com 1, né? 2. Ah, então os homens foram para ele, né? Então, por favor, homens, voltem para mim também, no bom sentido. Bom, dores sem explicação médica. Né? Recebo muito pessoas com enxaqueca, com dores em alguma região do corpo, com amigdalites crônicas, com dor muscular, né? Enfim, todo tipo de dor que a gente possa ter e que a pessoa já foi no médico, né? Já fez exame, já fez tudo que podia fazer e nada resolveu, né? Problemas espirituais, perseguição de entidades, magia, coisas do gênero, né? Isso na TVP, né, uma das melhores formas de cuidar disso, porque a gente já pode acessar diretamente a situação e entender o que aconteceu em relação àquela entidade. E a busca da proposta encarnatória, entender o que a gente veio fazer nessa vida, nesse mundo, tá? Esses são os principais, né? Mas tem vários outros motivos que trazem as pessoas. Na verdade, isso é importante. A TVP, a terapia de vidas passadas, ela é uma abordagem psicoterapêutica. Então, ninguém precisa estar morrendo para fazer TVP, não precisa ser o último recurso, né? Inclusive, trabalho muito com crianças nesse sentido, né? Então, até para uma pessoa que principalmente para quem já vê reencarnação como algo normal, acaba sendo mais interessante até, né? Claro, a psicoterapia tradicional faz o seu trabalho e faz muito bem feito, né? Eu tenho muitos pacientes que fazem a terapia comigo e ou estão fazendo terapia ou já fizeram. Para quem está fazendo, a gente faz parceria, né, com o terapeuta tradicional e tudo mais. Mas tem questões que estão antes daqui, né, que não adianta, vai lá, vai ficar cobrando com o terapeuta vai tentar ajudar, mas não vai ter um resultado total, né, porque a questão não é daqui. Né? Na verdade, aqui só estão os sintomas, mas o que causou aquilo não está aqui. Tá? Bom, como funciona a terapia? A gente trabalha com um método que chama indução direta via imagens mentais. É um tipo de hipnose ativa, né? Não é aquela hipnose pêndulozinho, né? É uma hipnose rápida. Normalmente a pessoa entra em regressão em média de 5 a 10 minutos, né? Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, já fazendo parte do quadro da pessoa, mas a gente vai trabalhando no ritmo dela. Quem se propõe a fazer e vem, e se dedica e faz tudo direitinho, regride, né? Nem todo mundo regride com riqueza de detalhes, vendo nome, vendo data, isso é até raro, né? Mas quem quer mesmo fazer, nem que seja simbólico, nem que seja imagens do inconsciente, vem, né? Vem da forma que a pessoa consegue acessar, tá? Num primeiro momento, a gente costuma buscar um lugar ideal, que é um lugar onde a pessoa se sente bem, se sente tranquila, em paz, né? E nesse lugar ideal é feito o contato com o mentor ou mentora da pessoa, né? Pessoas que são médiuns, que já trabalham em centro, que já têm algum trabalho espiritual, alguma prática, às vezes até já conhecem o mentor, né? Mas mesmo para essas pessoas, esse contato costuma ser um pouco mais detalhado, mais personalizado. Porque normalmente quando a gente está no centro, a gente está trabalhando, né? A gente não está cuidando da gente, né? Então é muito comum até eu receber pessoas que trabalham 20 anos no centro e nunca nem tinha visto o próprio mentor, né? E aí a gente faz esse contato mais direto. E
eu uso um anfiteatro, né, uma imagem de um anfiteatro, onde a pessoa consegue visualizar uma plateia. Nessa plateia a gente coloca as vidas passadas. Vem uma tela no palco desse anfiteatro que mostra para a gente quantos temas e quantas vidas a gente vai tratar em cada tema. Né? Aí varia muito. Média, normalmente as pessoas costumam tratar de 10 a 20 vidas até a alta. Tem casos de pessoas que vêm num trabalho mais profundo, né? ou que estão se propondo a isso, ou que tem um caso um pouco mais grave, e aí costuma vir um número um pouco mais elevado. Tá? Mas em média, normalmente até 20 vidas é o comum de acontecer. Para quem acontece acima disso, às vezes é até um bom sinal, né? Porque é sinal que a espiritualidade está vendo que aquela pessoa está pronta, né, para buscar um trabalho mais complexo. E eu também tenho feito um trabalho que é o mapeamento global, para quem se interessa, né? Que é a pessoa mapear todas as vidas que ela já teve na Terra. Né? Eu já fiz esse trabalho com algumas pessoas, o resultado é riquíssimo. Né? Inclusive, a próxima psicografia que eu estou fazendo com o Ronaldo, a terceira, né? A primeira foi o Amor Nunca Morre, sobre apometria e suicídio. A segunda, o Desculpas Não Bastam, sobre apometria e alcoolismo. E agora o Eternidade vai ser sobre um mapeamento global. Né? Então é bem interessante. Não sei quem fica mais curioso, vocês ou eu, né? Porque vocês pegam o livro e daí em um dia. Eu espero 3, 4 meses para o livro vir, né? Então eu fico bem curiosa no processo. Bom, quando a gente faz o anfiteatro, aí a gente já tem um placar mais claro, né? De como vai ser o trabalho, tudo bonitinho. Quando a gente vai trabalhar as vidas, a gente vê a questão de qual é o aprendizado que a pessoa precisava ter naquela vida e não teve, que influência essa vida está causando na vida atual, a pendência que ficou em relação ao que deveria ter sido feito e não foi, e a harmonização entre a vida atual e a vida passada. Né, no sentido de o que aconteceu lá, qual era aquele contexto, aquela época, aquela cultura, e qual é a época que eu vivo hoje, como que eu posso adaptar isso para o que eu vivo hoje. Tá? Bom, esse é um geralzão. Né? Agora eu vou começar a falar dos mentores. Né? Para quem estiver acompanhando aí com o PowerPoint comigo, é uma imagem linda que tem várias tradições, né, religiosas, bem legal. Os mentores, eles são pessoas desencarnadas que estão num grau de evolução mais adiantado que o nosso. Né? Então, são como se fossem supervisores, coaching, né? Uma pessoa que está acima, que é capaz de orientar a gente e de dar apoio para a gente. Tá? Normalmente, os mentores são nossos velhos conhecidos, né? São pessoas que a gente já teve contato em vida passada ou até na vida atual, né? E até se voluntariam para cuidar da gente. Eles costumam fazer parte de alguma fraternidade no astral, de algum grupo geral, né? E às vezes eles podem até ser familiares, né? Pode até acontecer de um familiar nosso desencarnar e se propor a ser nosso mentor, né? Já vi isso acontecer em várias casas com o pessoal. O mentor individual, ele é quem acompanha a gente desde que a gente nasceu. Tá? E ele acompanha a gente com a finalidade de proteger, de amparar, de dar um amparo vibracional para a gente, de acompanhar a gente durante o sono, também quando a gente desdobra, né, e de dar um norte, né, uma orientação geral. Tá? E também acontece da gente ter um mentor de trabalho, seja trabalho espiritual, né, ou seja alguma tarefa coletiva, né, pessoas que são médicos, enfermeiros, até quem trabalha em casas, né, doutrinador, dirigente, ou até um professor, um educador, pode ter um mentor de trabalho daquela instituição que a pessoa faz parte. Né? Eu até trabalhei com uma pessoa que faz parte da Fundação Casa, e na antiga FEBEM, né, e na terapia dela veio algumas orientações, né, de qual era o trabalho dela lá, qual era o papel dela com aquelas crianças, e o mentor que cuidava daquela unidade da Fundação Casa passou algumas orientações para ela. Né? Então pode acontecer nesse sentido também. E
quando a pessoa vai ser terapeuta, principalmente terapeuta de vidas passadas, normalmente ela tem uma equipe que acompanha o trabalho, né? A minha equipe, o chefe chama Miguel, e ela tem 5 pessoas, né? Cada um com uma tarefa específica, né? E normalmente quando eu formo alguém, quando eu formo algum aluno, a pessoa é apresentada para a equipe de trabalho dela, né? Inclusive estou formando uma pessoa, ela já, até antes da gente começar as aulas, ela já foi apresentada para a equipe dela, né? Isso é bem legal. Bom, e como que os mentores participam na terapia, né? Qual é o papel deles na terapia? Em primeiro lugar, eles aproveitam aquele espaço para se apresentar, né? Porque até para a gente ter esse contato mais direto, né? Sentir a vibração do mentor, ver a aparência, né? De como ele escolhe se apresentar para a gente, isso tudo é muito bom. E, como eu sempre digo, eu vou estar acompanhando aquela pessoa por algum tempo. O mentor está acompanhando desde que ela nasceu até ela morrer, né? Então, é muito mais importante até que eles tenham uma proximidade do que comigo, né? Eu vou estar presente em algum tempo. Um ponto importante. A terapia de vidas passadas, não necessariamente todo terapeuta trabalha com mentores, né? E mesmo os que trabalham, como é o meu caso, a ideia do mentor na terapia é ele acompanhar a terapia, né? Não é o mentor que faz a terapia, né? O terapeuta conduz tudo, é responsável pela condução, pelo tratamento, pelo encaminhamento de tudo. E o mentor é como se ele estivesse lá com uma planilha, né? Assessorando, né? Na verdade, ele já sabe o trabalho que vai ser feito e ele fica ali na retaguarda assessorando, né? Então, o objetivo não é que o mentor conduza a terapia. A responsabilidade de conduzir a terapia é do terapeuta. E do paciente também, né? Que o paciente é muito importante a colaboração dele. Bom, o mentor também costuma comparecer para orientações gerais, né? Uma forma muito fácil assim, de perceber se aquela entidade é um mentor mesmo, o mentor ele nunca vai dizer para a pessoa faça isso, faça aquilo, né? Ele nunca vai chegar dando ordens ou dando uma direção específica para aquela pessoa, mesmo porque normalmente não existe uma autorização para isso, a não ser uma questão muito específica, né? Por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que ela veio com um quadro de luto, né, muito profundo. Ela tinha perdido o pai, e ela tinha perdido esse pai há 5 anos, e ela não conseguia se recuperar do luto de jeito nenhum, vivia chorando e tudo mais. No caso dela especificamente, o mentor dela compareceu, a terapia se apresentou e explicou que esse pai vai reencarnar como filho dela daqui a pouco tempo, né? E que era por isso que ela não conseguia sentir, né, esse afastamento dele, né? Na verdade, ela estava sendo preparada para receber ele como mãe, que é lindo, né? Ela ficou super feliz quando soube disso. E conforme a gente foi trabalhando isso e trabalhando as vidas passadas desarmônicas dela, ela foi melhorando e foi conseguindo, né, desapegar dessa questão com o pai, que vai ter filho, né? Então, num caso desse, aí sim o mentor pode chegar e explicar o que está acontecendo, até para a pessoa se situar, né, naquela vibração toda. Mas não é muito raro acontecer de ter uma orientação assim específica, tá? É comum, todo final de sessão, né, o mentor, eu sempre dou espaço até para isso, o mentor comentar aquela vida de uma forma mais ampla, né, dando até lições de sabedoria, questões mais filosóficas até que a gente não teria tanta visão para perceber quanto quem está acompanhando tem, né? Então, algo tipo, a gente faz um trabalho ali para trabalhar uma vida relacionada à vida afetiva e o mentor já vem e coloca qual é a questão geral do afetivo no decorrer das encarnações daquela pessoa, né? Outra coisa que os mentores costumam fazer muito é a contextualização, né, no sentido de explicar para a pessoa de forma mais profunda, mais aprofundada, qual é o papel daquela vida que a gente está tratando dentro do geral, né, das encarnações dela. E também eliminação de distorções, né? Porque às vezes, por exemplo,
né, aconteceu isso, é verídico. Uma pessoa que estava tratando questão com a mãe, né, e tinha muita raiva da mãe, e viu que numa vida passada a mãe tinha matado ela, né? Ah, então é por isso, então eu tenho razão de ter raiva da minha mãe, olha o que ela fez para mim, tal, tal, tal. O mentor, não, pelo contrário, você está vendo isso justamente para você soltar toda essa raiva e ressignificar e melhorar a tua relação com a tua mãe, né? Você não vai usar isso de desculpa para continuar na raiva, né? Não é para isso que a gente está aqui, tá? Continuando aqui. Em quais assuntos os mentores costumam interferir? Eles costumam interferir quando está sendo dada uma orientação e a pessoa distorce, né, como eu comentei, tanto nesse sentido quanto em outros acontece. Às vezes a pessoa não capta direito qual é a questão e o mentor vem só, né, colocar no trilho a coisa, né? Quando a pessoa está madura para ouvir, quando ela já tem uma bagagem maior, um amadurecimento maior, os mentores costumam falar mais, né, desenvolver mais as questões, ou também quando ela está precisando de um puxão de orelha mais bem dado, né, aí eles costumam intervir mais também. É muito comum o mentor fazer um redirecionamento, né, de padrões, de hábitos, de atitudes, até exemplificando em questões do dia a dia, né. Teve uma paciente que eu lembro que a gente estava trabalhando muito a estabilização emocional dela, né? Ela tinha muitos surtos de raiva, né? Ela, né, de explodir com as pessoas e tudo mais. E ela foi melhorando realmente no decorrer das sessões, né? Até que teve um dia que o mentor falou para ela, no final da sessão, né? Você está indo muito bem, parabéns, é por aí mesmo. Só que tem coisas básicas, né, que você ainda não está fazendo, como, por exemplo, falar bom dia para as pessoas no trabalho quando você chega. Você já reparou que você não faz isso? Né? E ela começou a fazer e realmente as pessoas se incomodavam com aquilo, não falavam para ela, e o ambiente de trabalho dela já mudou com um simples bom dia. Né? Então, às vezes, essas minúcias, né, que a gente não percebe e às vezes precisa, né, de uma interferência. Coisas que às vezes eu falo como terapeuta também. Né? Eu lembro também de uma paciente faz um tempo já, que toda sessão ela chegava e sentava no sofá e fazia: ai, que cansaço, que vida chata. Toda sessão ela falava a mesma coisa. Aí um dia eu reproduzi para ela: nossa, você já percebeu que toda vez que você chega aqui você fala: ai, que cansaço, que vida chata? Você já pensou no que as pessoas pensam sobre isso, no que as pessoas pensam de você, pensam da tua postura e tudo mais? E ela nunca tinha percebido que ela fazia isso, né? E ela conseguiu redirecionar isso também. Né? Parece que eu estou falando besteira, mas é super importante, né? Porque tem coisas que só alguém íntimo ou um terapeuta vão falar pra gente, né? Tem muitas coisas que a gente faz que incomodam os outros e a pessoa não chega e fala pra gente, né? É mais como um marido falar, né? Ou um familiar próximo, um amigo íntimo, ou o terapeuta que está ali para isso, né? E o mentor, às vezes. O mentor também costuma interferir na harmonização com outras pessoas, né? Mostrar, porque assim, quando a gente tem dificuldade com alguma pessoa, é muito comum a gente ver o nosso lado da história, né? A gente esquece de ver, a gente lembra de tudo que a pessoa faz pra gente, mas a gente esquece de ver o que a gente faz pra pessoa, né? E o que a gente pode mudar na nossa atitude com a pessoa para melhorar aquela relação, né? Então isso, normalmente, ele fala bastante. Ele ou ela, né? O meu é ela. E o que a pessoa precisa fazer e não percebe, né? Ainda não chegou lá, né? Então, às vezes, o mentor pode interferir nisso. Tá engraçado aqui que eu tô com um chale com franjinha e quando eu me mexo, a Amanda ela vem pegar as franjinhas. Bom, o primeiro passo, né, de quando eu estou conduzindo, né, quando eu tenho esse contato com o mentor, com a mentora, é a checagem, né, checar se é realmente um mentor ou algum espírito tentando se passar por mentor. Então, a primeira coisa é sempre necessário que a gente perceba a energia,
né, que aquela entidade está passando, se for uma energia desagradável, pesada. Normalmente isso comigo em consultório é fácil, porque se tem alguma coisa errada eu já começo a tossir, já começo a espirrar, né, de alguma forma aquilo aparece, né. Então a primeira coisa que a gente faz é essa parte de checagem, né, para ver se está tudo bem. Outra coisa que é característica dos falsos mentores, inclusive recomendo para vocês a leitura do texto do Hugo sobre isso. Como que é o nome do texto? Mestre autêntico ou terapeuta autêntico? Está lá no blog do Hugo, hugolapa.wordpress.com. Como identificar o mestre autêntico. É ótimo, ele lista lá tudo certinho, né, as formas da gente identificar tanto o mentor quanto o terapeuta, né, que a gente sabe que tem uns terapeutas meio torto por aí. Bom, um falso mentor, a primeira coisa é a questão da imagem acima da mensagem, né? Então, aquela coisa de estar mais preocupado em ser exaltado, em você ficar honrando ele do que o que ele está falando, né? Normalmente, quando um mentor é falso, a própria fala dele, o jeito dele falar, as coisas que são faladas, soa como esquisito, né? Aquilo não é uma coisa elevada, né? Outra coisa característica é eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, o mentor que fica lá orientando isso, aquilo, e a vibração dele, ou até as atitudes, enfim, qualquer contato que a pessoa tenha fora do consultório, isso aparece mais com terapeutas, né? Mas, por exemplo, teve um caso interessante que até foi uma coisa que demorou um tempo para a gente perceber, né? Teve uma paciente que o mentor se apresentou e tudo mais, e depois de um tempo ela teve um sonho que ela se via tendo um relacionamento sexual, né, com aquele mentor. E aí foi visto que na verdade aquele mentor era um marido de vida passada que estava realmente tentando ajudar, estava ali cuidando dela, mas estava travando a questão que ela veio buscar, que era a vida afetiva, né? Então chegou um dado momento que aquele marido teve que ser afastado, apesar dele estar ajudando ela em várias áreas da vida dela, mas o afetivo naturalmente ele ficava com ciúme, né, de quem seria o marido atual, né? Então isso pode acontecer. Um mentor que fica aquela coisa de só ele sabe, né? Ele é o dono da razão. Isso também é mais comum aparecer com um terapeuta, né? Tem muito terapeuta que fica aquela coisa, não, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo e eu estou certo, né? Nunca ele está errado, né? Nunca ele pode ler mais, estudar mais, não. O que ele fala é divino, né? Um mentor que exige dependência, né? Tem até uma pergunta que o Paulo me fez sobre ele trabalha com Umbanda e ele sente que ele deve alguma coisa para aquelas entidades, como se a vida dele só fluísse quando ele está lá, né? Quando acontece esse tipo de coisa, a gente desconfia um pouquinho, né? Em primeiro lugar, ele teria que checar a questão do centro que ele está trabalhando, né, do terreiro que ele está trabalhando, ver como está a questão dos dirigentes nesse lugar, que tipo de egrégora que está sendo trabalhada ali, né, porque assim, teoricamente, o trabalho espiritual ele tem que ser uma coisa prazerosa, né, tem que ser um dia assim, que a gente vai, que a gente gosta de ir, que a gente gosta do nosso grupo, que é uma coisa que a gente faz por prazer, por doação, né, então quando existe uma dependência ou uma questão imposta, né, algo que é uma coisa meio obrigação, já tem alguma coisa errada, né, porque na verdade os mentores eles estão ajudando a gente a cumprir as nossas tarefas aqui para a gente evoluir. Isso não precisa ser doloroso, não precisa ser sofrido, não precisa ser nada de ruim, né, e sempre falo isso, inclusive, para o meu grupo. Eu adoro o dia do grupo, eu fico esperando, e eles também, né? Então, quando não acontece isso, já tem alguma coisa errada, né? Já é importante checar o que está acontecendo, tá? E um mentor falso, ele também pode incentivar isolamento,
né? A pessoa não se relacionar muito com os outros, né? Seria o caso. Assim, a Umbanda, a gente sabe que os guias, eles são, assim, um pouquinho ciumentos, né? Que nem muitas pessoas que trabalham no meu grupo, a gente teve que fazer todo um processo de adaptação para os guias, né? Para as entidades que trabalham com eles na Umbanda aceitarem o trabalho de apometria, né? Fica aquela coisa, mas por que eu tenho que vir aqui, né? Exu principalmente, né? Mas quando isso é feito de uma forma harmônica, de uma forma saudável, flui sem problema nenhum, né? Então a questão é ver a egrégora da casa, tá? Por exemplo, nosso último trabalho, que foi a formatura do pessoal, foi lindo, a gente fez a apometria, atendeu as pessoas, e no final a preta velha, de uma das nossas trabalhadoras, veio, orientou todo mundo, benzeu a gente, harmonizou o espaço, foi super legal, né? Então eu realmente tenho uma postura bem universalista nesse sentido. Na terapia também, óbvio que eu não vou incorporar ninguém, que não vai ter nenhum espírito incorporado, a não ser no paciente, que pode acontecer. Mas sempre fica uma energia super gostosa no fim, né? Mesmo quando a gente tem uma sessão difícil, é aquela coisa de sentir um amparo, né? Um cuidado do plano espiritual com a gente, nessa conexão, né? Por isso que eu trabalho que nem uma louca e não fico cansada, né? Só fico cansada quando acaba o dia mesmo. Bom, quando a gente tem um familiar como mentor, pode acontecer do familiar até ter desencarnado antes da pessoa nascer, né, e vir ser mentor pelo carinho, né, pelo vínculo, né, por ser um neto, um bisneto, um tataraneto, né, isso acontece bastante, tá? Quando a pessoa chega para a terapia e não tem a familiaridade, né, de incorporar, de trabalho espiritual e tudo mais, é comum o contato com o mentor dela ser um pouco mais lento, mas nem sempre, tá? Tem pessoas que... Isso é uma caixinha de surpresa mesmo. Tem pessoas que nunca trabalharam, nunca fizeram nada e chega e vai embora, né? E regride eu que tenho que ficar correndo atrás, né? Então isso depende muito do caso. Mas, principalmente no começo, o contato ele pode ser mais simbólico, né? A pessoa vê símbolos, imagens, cores, luzes, e pode ser mais abstrato também. É até comum, assim, a princípio, a pessoa não conseguir ver o próprio mentor e no decorrer das sessões ele se apresenta, né? Isso é comum de acontecer. Quando a gente faz essa conexão com o mentor na terapia, uma coisa que eu trabalho bastante é a questão do desenvolvimento de códigos entre os dois, né? Então, algo tipo, bom, quando você for aparecer em casa, né, antes de eu dormir, sei lá, pisca de um jeito, me ora de um jeito que eu saiba que é você e tudo mais. A prece, né? A prece é um momento de conexão muito forte, então é muito comum a pessoa dali para frente começar, né, antes de dormir, quando faz aquela prece, já sentir a presença do mentor, já sentir o cuidado do mentor, né? Meditar é muito bom nesse sentido também, né? A gente ter esse canal, né, de conexão com o plano espiritual. Contato com a natureza, né, com água, com terra, com fogo, com ar, né, com os elementos mesmo. Isso tudo ajuda a manter essa conexão com os nossos amigos espirituais. Porque, na verdade, eles estão lá o tempo todo cuidando da gente. A gente que tem que conectar com eles. Tarefa não muito simples no mundo agitado que a gente vive hoje em dia, né? Outro contato que acontece muito na terapia é o contato com o eu superior, né, com o lado divino que a gente tem dentro da gente, o nosso mestre interno, e que na verdade é uma sabedoria interna que a gente tem, que conhece todas as nossas vidas passadas, conhece tudo que a gente precisa fazer, né, e que está lá com a gente e que a gente vai fazer o contato daqui a pouquinho, tá? Na palestra eu coloquei alguns exemplos de mensagens. Vou contar aqui para vocês os casos, né? Vou ter que ler um pouquinho porque obviamente eu não lembro, né? É uma moça de 23 anos que veio para o consultório. Ela tinha uma dificuldade afetiva, apesar de ela ser muito bonita. Agora eu lembro quem é, uma pessoa muito querida. E os relacionamentos dela não fluíam, né? Ela era muito tímida. Ela tinha uma dependência emocional dos pais bem forte, essa moça, e ela tinha um trabalho super insatisfatório, que ela não gostava, né, que ela ia por ir,
né? Hoje em dia ela está morando em outra cidade, eu ainda tenho contato com ela, ela já está namorando, a relação dela com os pais está super legal, ela desenvolveu muita independência, conseguiu o trabalho que ela sonhava, né? É um caso que realmente parece aqueles casos de livro, assim, ela está inventando. Não, isso aconteceu mesmo. Pessoa muito querida. O mentor dela chamava Francisco, né? Era um senhor. No caso dela, a gente tratou 16 vidas, né? Foi um tratamento até a alta. E na maioria das vezes eram vidas que ela fazia sempre a vontade do outro, né? Ela vivia de acordo com as regras sociais, ela ajudava e não era reconhecida, aquela coisa bem dadivosa demais, né? No extremo negativo. E o Francisco, o mentor dela, ele passou algumas mensagens para ela, bem bonitas, né? Então foram as seguintes: tudo tem seu tempo. Enquanto isso, a gente tem que fazer a nossa lição. Quando Deus tira algo de nossas mãos, não é por punição, é para carregar algo maior. Não é merecimento, é algo melhor. Não pode baixar a cabeça, tem que seguir em frente. Inclusive, esse mentor era um preto velho, né? Até o jeitinho de preto velho de falar. Não é no primeiro obstáculo que devemos desistir. Use a pedra no caminho como degrau para o próximo estágio. Tem que subir, não pode ficar parada. O mundo nem é cor-de-rosa, nem é só preto e branco. Ele tem várias cores. Você escolhe com qual você vai pintar. Adorei, né? Não adianta fazer tudo pelos outros e esquecer de si. Nunca vai ser de coração. Você vai sempre estar esquecendo alguma coisa. Se a gente não arrisca, nunca vai saber o que poderia ter acontecido. O não a gente já tem. Tem que tentar conseguir o sim. Isso é a junção de várias sessões, tá? Não foi tudo de uma vez. Você pode conciliar, agradar aos outros e confiar no que busca. Se não tomar a decisão certa, volte e comece de novo. É aprendizado do mesmo jeito. Cada um tem um tempo de permanência na Terra. A gente precisa aprender a lidar com a perda, porque na verdade é só um tempo. A gente vai reencontrar as pessoas depois. Enquanto isso, tem que ir tocando a vida. Não adianta puxar a pessoa para que ela cresça. Ela tem que andar sozinha. Senão, ela não vai aprender. Ela vai ser sempre puxada. A carapuça serviu para alguém? Né? Porque a gente tem, principalmente médium. Médium é uma tristeza, né? A gente quer sempre ajudar e esquece da gente, né? E o povo vai pisando, né? Então, essas mensagens do Francisco são bem legais nesse sentido, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui que vocês estão falando, que eu estou curiosíssima, né? Tem mais um relato aqui, mas antes eu quero ver o que vocês estão mandando aqui para mim. Deixa eu ver, que eu estava esse tempo todo aqui no PowerPoint e não estava vendo. Tá. Ok. Tem uma pessoa perguntando se ela pode ter um Exu como mentor espiritual. Pode sim. Né? Os Exus, inclusive, são muito eficientes na nossa proteção, né? Cuidam bastante da nossa proteção. Deixa eu ver mais uma coisinha aqui. O mentor permanece ao nosso lado o tempo todo ou ele vai fazer outras coisas, como cuidar da vida dele? Como é esse acompanhamento dele em relação a nós? Sim, sem dúvida eles fazem outras coisas também, né? Seria muito exclusivista, né? A gente achar que eles vão ficar só cuidando da gente. Eles fazem outras coisas, normalmente eles têm várias tarefas, né, no astral, e eles vêm quando é necessário, né? Quando a pessoa tem alguma necessidade específica ou quando está acontecendo alguma coisa específica, né? Então, o mentor ele tem várias tarefas, não é só cuidar da gente. Seria bom, né? Mas não também, muito egoísta, né? Eles têm mais o que fazer também, né? Deixa eu chamar aqui para ver se alguém tem dúvida. Hora das dúvidas. Enquanto o pessoal vai postando aqui. Inclusive, que bom, já vieram 27 pessoas ver a gente, né? Muito bom. Deixa eu contar o segundo caso aqui. Uma mulher, 40 anos, ela tinha uma depressão profunda desde que ela foi demitida. Esse caso é lindo. E a mãe dela morreu num acidente de carro, né? Quando a mãe morreu, ela estava junto no carro,
né? Ela viu tudo o que aconteceu, ela viu a mãe morrer e ela sentia muita culpa, né, por não ter conseguido salvar a mãe, né? E ela tinha uma mágoa da irmã dela, porque a irmã dela não quis acolher ela quando ela se separou do marido, né? E a mentora dela chamava Daisy, né? E a mãe dela ainda estava presa lá no lugar que ela morreu, no acidente, né? Então a primeira coisa, foi linda essa cena. A mentora levou ela até lá para ajudar ela mesma a fazer o socorro da mãe, né? Então, na verdade, no momento que a gente foi fazer esse socorro, a mentora trouxe ela e trouxe todas as vidas, os membros da família, né? A irmã, o marido, que era o marido que estava dirigindo, né, no dia, trouxe todo o pessoal para fazer esse socorro. Então foi né, mesmo os encarnados vieram desdobrados na hora, e a mãe estava ali meio perdida, meio anestesiada, né, sem entender o que estava acontecendo, mas foi aceitando, né, o socorro, deu um super abraço na filha, e a partir dali a depressão dela começou a melhorar, né? E a mensagem que ela recebeu ali foi: o amor é eterno, não existe tempo. Você vai conseguir vencer, deve acreditar. Você é mais forte do que você pode pensar, né? E isso ajudou muito ela no processo de luto. E um outro caso que aconteceu era uma mulher de 30 anos que era super bem resolvida profissionalmente, mas não tinha sorte no amor, né? Como eu recebo bastante. E o amor da vida dela ficou com ela 5 meses e cortou o relacionamento porque ele não estava pronto para se relacionar. Foi trabalhar no exterior e ela ficou destruída, né? O mentor dela chamava Pedro. A gente trabalhou 7 vidas juntas, né? E ela teve um sonho que ele ia voltar e ia casar com ela. E em algumas vidas eles eram casados e felizes, né? Nesse caso específico ele voltou, mas eles não ficaram juntos, né? Ela ainda não casou, tá? Mas ela se sentiu livre, né, desse processo que ela passou, né? Hoje em dia ela está super bem, está super tranquila, né? E ela fez um contato com ele e tal, ele se esquivou, né? Mas ficou essa coisa justamente de quebrar essa ligação obsessiva que ela tinha com ele, né? E as mensagens da mentora foram: a ligação entre vocês continua muito grande e, na verdade, o sonho era um aviso que ele iria voltar. Você fez um voto de compromisso com ele na vida passada, de fidelidade, e os laços de amor não se rompem. As almas de afeto verdadeiro estão sempre juntas para ajudar cada um a cumprir sua missão. O amor é a maior bênção da vida. Só ele é capaz de fazer com que as almas se transformem em seres melhores. É importante manter a fé que esse é um momento em que você está encontrando a espiritualidade e se equilibrando. Existe um propósito de bem maior. O amor às vezes traz incertezas, mas as incertezas e angústias sempre passam e o amor fica. O sofrimento é pequeno, é uma parte, é transitório. Você deve ter fé. Deus sempre mostra o caminho para a gente e faz o melhor, mesmo que não pareça na hora. A felicidade está dentro de você. Aprenda o desapego. O caso dela é interessante porque às vezes a gente vem para a terapia achando que a gente vai resolver a questão com fulano de tal, vai casar e ser feliz para sempre. E às vezes o objetivo da terapia é justamente soltar, né, a energia dos dois, né, para que a pessoa possa seguir a vida dela, né, como foi o caso dela, tá? Um último caso aqui com história. Ah, não, tem mais 2. Esse mais um. Um homem de 30 anos, ele tinha muita dúvida se ele fazia direito ou psicologia. Ele pensou em trabalhar como policial, porque ele queria fazer justiça com as próprias mãos. E um outro lado dele queria trabalhar pesquisando cientificamente, né, como que funciona a mente humana e tudo mais. E a gente viu uma vida passada que ele era templário e que o grupo que ele fazia parte tinha feito um pacto de fidelidade, né? E esse grupo queria que ele virasse policial, né? Queria que ele fosse lá, né? O Hugo brinca comigo que teve uma palestra que eu falei que as pessoas antigamente faziam IA, né, com as espadas, né, e não pá, né, com arma, né? É o caso justamente, templário, espada, arma policial, né? O mentor desse moço ele chamava Maurice, era branco, loiro e tudo mais.
E a orientação que o Maurício deu foi a seguinte: a luta e as dificuldades que terei nessa nova fase não serão menores que antes. Vai exigir lealdade, abnegação, desprendimento, e não é menos nobre por isso. Esse momento tão almejado por mim no plano espiritual não pode ser desperdiçado em virtude de atitudes atávicas, totalmente incompatível com a conjuntura histórica e pessoal. Só isso já mostra que é um mentor falando, né, para ficar tão rebuscada a linguagem. Devo lutar não com a espada, mas com caneta e papel, destruindo preconceitos arraigados por séculos de erros e confusões teológicas e filosóficas. Esse combate não vai ser menos difícil nem menos sangrento. O sangue derramado vai ser a reputação de muitos acadêmicos que terão de abdicar a sua glória. Aliás, esse moço eu perdi contato com ele, vou até pesquisar que houve com ele, depois eu conto para vocês. E uma moça de 25 anos que tinha TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, tinha mania de se limpar o tempo todo e bater 3 vezes em tudo. Né? No caso dela, a gente tratou 13 vidas. Ela tinha uma perseguição espiritual porque ela foi um guerreiro que cortava braços, né? Até comentei a história dela. E quando o guerreiro cortava, ele cortava com 3 golpes, né? Por isso que ela tinha o toque. Inclusive cedeu, né? Depois que a gente fez esse trabalho. A mentora dela chamava Beta, né? E a mensagem dela foi: temos que ter paciência e saber mostrar o amor. Uma rocha, se pegar com carinho, não vai machucar e pode ser útil. Tudo depende da intenção. Até no meio do deserto nasce uma planta, com persistência e amor. Não desistir de amar. Né? Só essas lições já valem, né? E as crianças, o contato com os mentores é muito interessante, porque a criança tem aquele jeito puro, né, de ver as coisas. Teve um menino que eu tratei, que tinha 12 anos. Ele era hiperativo, tinha muitas crises de raiva e tinha tentativa de suicídio. Ele repetiu 2 anos e se recusava a ir na escola, né, e sentia muitos espíritos em volta dele. A mentora dele chamava Maria das Graças, né, e as mensagens dela foram: ter paciência e não dizer nomes ruins para não atrair coisas ruins, ajudar minha família e amigos a qualquer custo, não ficar sem falar com quem eu amo. Quando minha mãe diz alguma coisa para o meu bem, tenho que me esforçar para fazer mais o que ela pede. Ó, é bom para as mães, né, levar o filho para fazer terapia, ganha reforço, né? Fazer bom proveito da minha vida, mas também estudar muito, pois vai fazer diferença no futuro. Esse menino é um dos casos que está no Era Uma Vez, no meu livro sobre crianças, e hoje realmente ele está ótimo, né? Já cresceu, já está enorme, está maior que eu até. E ele seguiu, né, as orientações da mentora dele, hoje se formou, está bem. Essa bobeira já deve estar até trabalhando, de tão grande que ele estava. Teve um outro caso de criança, que esse é interessante. O mentor dele na verdade, o mentor dele era um extraterrestre, um ETzinho. E chamava Crinurat, né? E ele via esse mentor muitas vezes, né? Acompanhando ele na casa e tal. E, na verdade, esse mentor esclareceu que essa parte eu sei que é polêmica, tá, gente? Acho que o Hugo até deve dar alguma palestra específica sobre isso depois. O mentor dele veio para a Terra com a missão de proteger o menino para evitar algum acidente grave, porque a mente evoluída dele consegue sentir o perigo e me tirar do caminho antes que aconteça alguma coisa. E eu vou ter um papel importante quando eu crescer, por isso que esse extraterrestre cuida de mim. Né? Durma-se com um barulho desse. Né? E, no caso, na verdade, essa presença desse extraterrestre, a diferença vibratória, era o que causava todos os sintomas nesse menino. Né? Quando a gente tratou tudo isso, ele tinha muita dificuldade de acordar de manhã para ir para a aula, e era por causa desse contato, né, que ele tinha com o ETzinho, tanto que eu tomei uma medida criativa, mas que funcionou. Eu dei um relógio, um despertador, né, para o ET, expliquei, né, como funcionava o tempo aqui na Terra, a hora que o menino precisava acordar, e dali em diante ele acordou sem problemas. Né? Então a gente sempre tem que se adaptar ao que aparece no consultório. Tá? Bom, eu vou só chamar o pessoal aqui, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Só um minutinho. Ah, Estelinha tá aí? Eba! Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, Esther. Pode falar, Esther. Qual é a pergunta?
Enquanto isso, Paulo está aqui perguntando: Camila, como sou médium, na hora da regressão eu irei sentir como se eu estivesse incorporando? Alguns sim, muitos sim. Não necessariamente. Tem pessoas que conseguem ver, sentir tudo o que está acontecendo e não necessariamente incorpora. Tá? Mas alguns incorporam sim, e aí vem a parte de eu estar preparada para isso. As dúvidas que você mandou, Paulo, sobre parte social, parte afetiva, parte profissional, familiar, eu vou te recomendar que leia o Fio de Ariadne, né, o meu primeiro livro, porque, na verdade, você perguntou o livro todo. Então, fica difícil falar aqui num espaço de tempo tão curto e já estou aqui há 1 hora, né? Então, como eu vou fazer a harmonização com o pessoal hoje, eu te peço, né, para dar uma olhada no livro, para dar uma olhada nas outras palestras também, porque realmente é muita coisa. Mas de forma geral, é comum, principalmente uma pessoa que vem assim com várias questões, é comum isso tudo vir para, assim, hoje a gente tem acesso a muito conhecimento, espiritualmente falando. Né? Hoje a gente tem e-book, tem centro, tem download, tem iPad, tem... Né? Hoje em dia a gente pode pegar no iPad uma biblioteca inteira. Né? Então, assim, pouco tempo atrás, a gente teria que peregrinar, ir até um templo, passar 10 anos estudando para ter acesso ao que a gente tem hoje. Né? O Hugo não me deixa mentir. Né? Né? O estudioso das tradições iniciáticas, né? A coisa não era tão simples antigamente. Então, a gente tem muita responsabilidade também com esse conhecimento, né? A gente tem acesso a esse conhecimento justamente para a gente buscar, né? Melhorar, buscar aprender, seja com a TVP, seja com outros métodos, né? Mas é uma vida hoje que, apesar de todos os problemas que a gente tem do mundo moderno, né? A gente também, a mandala aí atrás, a gente também tem muitas oportunidades, né? A gente tem acesso a muita coisa, né? Então, é nesse sentido que às vezes vem muitas questões, assim, muita coisa. Então, o livro você encontra lá no nosso site, a terapiadevidaspassadas.net, tá? Lá está disponível para venda, tá? Lá tem a nossa lojinha. Eu vou só dar uma chamada aqui para o pessoal para a gente fazer a harmonização. Ação coletiva agora para contato com o nosso eu superior. Quem quiser fazer parte, venha. Deixa eu só pôr o nosso link aqui. Muito bom. Deixa eu só mandar aqui pro Face bonitinho para ver se mais gente entra aqui. Isso, deixa eu só postar aqui. Aqui eu não preciso mandar o canal, peraí. Pronto. Pronto, então agora vamos, né, preparar aqui pra gente fazer uma harmonização legal. Deixa eu só ver se vai entrar mais gente. Estamos aqui com 34 pessoas. Vou dar só um instantinho para ver se entra mais gente. Bom, aqui no stream e no YouTube tem arquivado todas as palestras que eu já dei, né? Com essas já são 8 palestras. O Hugo tem as 2 que ele deu também. Ele vai continuar fazendo às segundas-feiras, tá? Então, a dele, a próxima vai ser segunda-feira. Eu vou continuar às quintas, tá? Então, toda quinta às 9 horas, toda segunda às 9 horas. E a próxima palestra presencial vai ser na Mystic Fair, né, no dia 9, domingo, sobre TVP e vida afetiva. E lá no Flat, se eu não me engano, dia 23. Deixa eu confirmar aqui.
Isso, dia 23 de outubro vai ser sobre TVP e obsessão e magia. Quem quiser se inscrever é só mandar para mim, camilasampaio@yahoo.com.br, tá? Deixa eu só ver uma coisinha que o pessoal comentou aqui, está tudo certo. Nívia, você chegou bem na hora. Chegou a tempo de fazer com a gente a nossa harmonização, tá? E pessoal que estiver me assistindo no YouTube ou depois no gravado, vocês podem fazer também. A diferença é, agora quem está online, a gente vai criar, né, um grupo aqui, uma egrégora que vai tá trabalhando em grupo, né? O Jonathan está falando que não está conseguindo entrar. Deixa eu perguntar aqui para ele se ele tentou pelo Face. Só um minutinho. Stream. Então, quem quiser pode tentar entrar pelo Face também, tá? Quem não conseguir entrar pelo stream pode entrar pelo Face, tá? Ele tentou pelo Face. Tenta pelo stream, então. Peraí. Pronto. Então vamos lá. Agora eu vou fazer a harmonização. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui pra gente. Se bem que eu acho que nesse micro não tem musiquinha. Bom, vamos sem musiquinha, então. Vamos lá. Bem-vindo, Jonathan, querido gaúcho, lindo. Meu amigão. Meu amigo de banda, né? Então, vamos lá. Bom, mais importante nessa harmonização é vocês manterem a concentração no que eu estou falando, tá? Deixar fluir naturalmente, tá? Deixar, né, fluir naturalmente tudo que eu for falando. Eu vou pôr uma musiquinha pelo YouTube aqui. Deixa eu só entrar aqui. Pronto. Deixa eu liberar meu som. Gente, só confirma pra mim se tá dando pra ouvir a música. Jonathan, Nívia, tá dando pra ouvir? Não? Ô dó. Então, peraí, deixa eu passar o link do YouTube pra vocês. Ó, coloquei no stream. Tô mandando aqui no grupo. Vê se vocês conseguem entrar. Conseguiram? Nível ok. Jonathan conseguiu? Ok, todo mundo ouvindo. Então vamos todos juntos para o começo da música. 1, 2 e já. Pronto, só para eu ter mais ou menos o tempo de onde vocês estão, tá? Então vamos lá, pessoal. Nesse momento, vai buscando focar toda a sua atenção no seu mundo interno, fechando os olhos, entrando em contato com a tua sabedoria interna. Vai sentindo nesse momento a música te levar como se você estivesse indo para um jardim. Vai sentindo esse jardim, vai sentindo o cheiro de natureza, sentindo um lugar acolhedor.
Na sua frente agora, você vai perceber um círculo azul. Nesse círculo vai ser trazido o teu eu superior. Ele vai se apresentar de alguma forma para você. De forma simbólica, na forma humana, alguma cor, alguma forma. Vai buscando observar de que forma é feita essa apresentação para você. Agora vai sentindo o que o seu eu superior gostaria de falar para você. Seja em voz ou seja em intuição. Que parte da sua vida precisa da tua atenção? Que novo direcionamento você pode dar? Vai sentindo uma força interna te trazendo uma nova energia. Uma sabedoria. Uma força que só você tem. Que talvez você nem lembrasse. Vai sentindo essa força superior envolvendo o teu corpo, te trazendo boas intuições. Te fortalecendo. E vai aos poucos preparando para voltar para o aqui e agora, agradecendo pelas intuições que você recebeu. Vai aos poucos sentindo o teu corpo. Mexendo os pés, as mãos, e abrindo os olhos. Muito bom! Como é bom poder estar fazendo isso agora com os 39 que estão online e com todos que vão me ver depois. Muito bom. Inclusive, quem quiser contar o que viu, quem quiser comentar, pode mandar, tá? Se quiser me contar por e-mail depois, pode me contar. É camilasampaio@yahoo.com.br.
Queridos, muito gostoso, né? Muito bom estar aqui com vocês. Alguém tem alguma consideração final? Quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai se despedindo. E o Jonathan disse que foi mágico, pra mim também. Você viu que até a Mandala veio participar, né? Não sei se vocês ouviram o miado dela no meio da história. Muito bom. A Nívia agradecendo, agradeço a tua presença também, querida, que bom que você chegou a tempo. Então é isso, meus queridos. Então a gente se vê na quinta que vem. Estou muito feliz de ter voltado de férias, muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente se vê então, tá bom? Um beijo grande para vocês. Muita luz, uma ótima semana. E a gente se fala, tá bom?